Todos encontraram Mateus, capítulo de número 5, verso 38 a 42. Diz assim, façamos leitura alternada. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que se deferir, face direita, e também ao outro. E ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém. Os irmãos podem assentar. O irmão Joás já orou. Então afirmamos que em nossa última exposição falamos sobre o espírito da lei quanto à vingança. Em primeiro lugar, é ter bom senso. O espírito da lei quanto à vingança é ter bom senso, conforme o versículo 39, parte A do versículo. A exposição de hoje terá o tema Vingança, parte 2. Semana passada vimos a parte 1, hoje veremos a parte 2, onde responderemos a pergunta: o que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de nós? Ao considerarmos o espírito da lei quanto à vingança, nos versículos 38 e 39, vemos que Jesus não somente apresentou sua interpretação quanto à lei da vingança, dizendo que seus discípulos não devem resistir ao perverso, o que só é possível se eles tiverem bom senso, como também apresentou por meio de 3 ilustrações o que ele espera de seus discípulos em 3 áreas de suas vidas. Deus espera de nós, o Senhor Jesus espera de nós 3 ações em nossas vidas, em 3 áreas de nossas vidas. Ele espera essas 3 ações nos versículos 39, parte B, a 42, conforme for lido. Hoje perguntamos: o que Jesus espera de nós? Ele espera 3 atitudes baseadas em 3 grandes princípios, conforme passamos a tratá-los aqui. O primeiro grande princípio é voltar à outra face. O que Jesus espera de nós é que voltemos à outra face. Versículo 39, parte B. Este princípio foi verificado na última exposição, sem adentrarmos no real significado de seu ensino. O Senhor Jesus não quis dizer que devemos deixar que os outros nos agridam, porque é o que pode parecer. Então, se eu sofro uma agressão na face direita, e o Senhor Jesus disse que eu devo dar a outra face, então significa dizer que eu vou deixar que o outro me agrida? Não é isso que Jesus está ensinando. E sim, que não devemos tomar vingança. Obrigado, querido. E sim, que não devemos tomar vingança com nossas próprias mãos, revidando com as mesmas agressões. Quando Jesus diz que eu devo dar a outra face, ele está dizendo: não revide, não agrida conforme você foi agredido. Voltar à outra face é a não retaliação do eu. É a não retaliação do eu.
E aqui eu vou mostrar 3 retaliações. A primeira é a não retaliação do eu, isto é não revidar. O espírito da lei quanto à vingança é não revidar. O homem natural retalia, revida, enquanto os seguidores de Jesus não. Essa é a diferença de nós para o mundo. O mundo, quando alguém agride, responde com agressão. O mundo, quando alguém ofende com palavras, responde com palavras ofensivas. O mundo responde na mesma moeda. Nós crentes, não. E isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de grandeza. Você não pertence ao mundo. Você pertence a Deus. Voltar à outra face, portanto, é o não revidar. É o não retaliação do eu. E quem defende essa ideia é Fritz Rienecker. Em seu comentário, o Fritz Rienecker assevera que em condições humanas normais, a força mais profunda do ser humano é, por natureza, o seu impulso de preservação. Esse impulso é o que leva o homem a revidar. Esse impulso é caracterizado Deixa eu só consertar aqui para poder conseguir enxergar direito. Este impulso de preservação é caracterizado pela vontade, diz o Fritz, de dominar, de ser importante. No egoísmo, na ganância, no espírito vingativo, na inveja, no ressentimento, no ódio, etc. Nesse caso, quando alguém é agredido, retribui-se o mal com coisa pior. Nunca é da mesma forma, nunca responde-se à agressão com uma agressão de igual modo, sempre é uma agressão maior, sempre com palavras mais agressivas, mais ofensivas. A ofensa é devolvida com ofensa mais grave. Uma censura é respondida com um discurso irado. Age-se a partir da emoção, da irritação momentânea, da ira, da raiva, do ódio. Para Fritz, essa retaliação do eu manifesta-se desenfreadamente e o fim disso será sempre dissolução, decadência, anarquia, caos, guerra de todos contra todos. Então nós devemos fazer o quê? A não retaliação do eu. Isto é, eu não devo revidar, eu não devo retaliar, eu não devo responder na mesma moeda, porque eu sempre vou responder de forma desproporcional. Não querendo isso para os seus seguidores, Jesus espera deles a não retaliação do eu, trocando em miúdos, conforme a palavra do Senhor Jesus, conforme ele mesmo disse, dê a outra face. A não retaliação do eu significa dizer que, agredido numa face, dará outra face. Lembremos o que Paulo disse sobre a vingança, sobre a retaliação do eu. Nos encorajando a não retaliarmos
Ele disse que a vingança pertence ao Senhor e que Ele quem retribui a agressão. Paulo diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, verso 17 a 21. Afirmávamos anteriormente que essa é a melhor decisão a ser tomada por cada um de nós. Deixar Deus tomar vingança, porque Ele retribui com base no conhecimento que Ele tem das intenções do agressor. Lembra que estudamos agora há pouco aqui na escola bíblica dominical que Deus tem a sua presciência, Ele conhece as coisas com antecedência. Ele conhece todas as coisas antes delas acontecerem. Então Ele é o único que tem ciência da motivação daquela pessoa a nos agredir. E Ele responde a essa agressão com base nesse conhecimento. Ele não vai usar de força maior do que aqui se faz necessário. Ele retribui conforme o seu conhecimento, enquanto que nós retribuímos com ira, com força maior, com força desproporcional. Este, portanto, é o princípio, o primeiro grande princípio básico que deve ser observado pelos seguidores de Jesus, como sendo o que ele espera dos seus discípulos. Não revide, não retalie. De modo que o Senhor Jesus espera de nós, em primeiro lugar, o que Jesus espera de nós, em primeiro lugar, é que voltemos à outra face. Em segundo lugar, o que Jesus espera de nós é: deixa também a capa. Deixa também a capa. Versículo 40. O segundo grande princípio básico diz respeito à retaliação do direito. O primeiro foi a não retaliação do eu. Agora é a retaliação do direito. Ou melhor, a não retaliação do direito. A não retaliação do direito. Quem trabalha isso é Fritz, conforme já citado. Segundo ele, para controlar a retaliação do eu, Deus estabeleceu neste mundo caído a ordem jurídica que construiu sua forma sólida no sistema de Estado, onde sobrepuja o mal com coisa pior. É coibido pela legislação atual. Então, Deus estabeleceu neste mundo caído a ordem jurídica. Interessante que lá em Bezerros hoje nós trabalhamos a questão, uma questão bem parecida,
e falávamos a respeito da lei jurídica, vamos colocar assim, né? O sistema jurídico. Se não todos os sistemas jurídicos mundo afora, pode ser que um ou outro país tenha um sistema jurídico baseado em uma outra lei, mas se não todos, a grande maioria deles é com base na lei mosaica. Não sei se Ana lembra disso, lembra de alguma coisa vista no direito, mas a grande maioria dos sistemas jurídicos do mundo afora é baseado no sistema jurídico judaico. Porque foi Deus quem os criou para controlar as situações desfavoráveis de questões jurídicas propriamente naquele tempo. Nesse caso, a lei, a ordem jurídica que construiu sua forma sólida no sistema de Estado, é o Estado quem desenvolve o sistema jurídico. Ele foi desenvolvido para sobrepujar o mal com coisa pior, coibindo exatamente responder a uma agressão com coisa pior. Então, ao invés de eu responder uma agressão com coisa pior, é o Estado quem entra coibindo exatamente essa postura de responder com coisa pior, com uma agressão maior. A lei exige retaliação justa. A lei exige uma providência justa. Eu não posso tomar vingança com minhas próprias mãos, ou fazer vingança com minhas próprias mãos. O pecado precisa ser expiado, isto é, pago. A transgressão precisa seguir o castigo, nunca a vingança. Então, para cada crime, tem uma punição, que é equivalente ao crime, nunca é maior. O peso nunca é maior, é sempre equivalente ao crime. Não somente na época de Jesus, como ainda hoje, a tendência do homem é exigir os seus direitos legais. E era sobre isso que eu tratava de manhã, lá em Bezerros. E de última hora houve a necessidade de não pregar o que havia sido proposto e falasse exatamente sobre essa questão. Tem muitos que exigem, né, a tendência natural, normal do ser humano é exigir os seus direitos. E isso, é claro, que não é uma coisa ruim. Nós não estamos dizendo que você, em busca dos seus direitos, seja coisa ruim ou que você não possa ir. Mas a depender do que esteja envolvido na questão, sob certas circunstâncias, procurar esses direitos macula a conduta do cristão. Veja, eu não estou dizendo que você não pode procurar os seus direitos, que você não deve procurar os seus direitos. Longe de mim está dizendo isso aqui. Mas, a depender do caso, macula-se o cristianismo. O Senhor Jesus veio e, estando na cruz, ele poderia ter reivindicado seus direitos. Ele poderia ter dito: "Oh Deus, eu sou seu filho, eu sou rei, manda aí uma guarda de anjos para me ajudar." Não era direito dele? Ou não? Mas ele o fez pelo contrário. Isaías diz que ele foi como ovelha muda, sem reclamar, sem abrir a boca. Está fora aqui do contexto, mas João,
capítulo 5. Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que julgo, na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ora, quem é que julga? Senhor Jesus. Você tem uma demanda com alguém, entrega essa demanda a Jesus. É Ele quem julga. E Ele não julga com imparcialidade. Ele não julga conforme a sua cosmovisão de mundo. Ele julga conforme Deus. Por isso que o julgamento dele é justo. Voltando para cá. Então, eu não estou dizendo que os irmãos não podem procurar os seus direitos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que não devemos retaliar juridicamente. Ah, me agrediu, eu sei o que vou fazer, vou abrir um processo contra você. Entende a questão aqui qual é? Dr. Martin Lloyd Jones diz que, de conformidade com as leis judaicas, um homem, presta atenção, voltando para o versículo de número 40. Como é que diz o versículo de número 40? Quem lê para a gente? Mateus 5,40. Então, sobre isso, Dr. Martin Lloyd Jones diz que, de conformidade com as leis judaicas, um homem não podia, de forma alguma, ser despojado de suas roupas mais externas. Ele não podia ser tirado, não podia lhe ser tirado a roupa de fora. Embora pudesse sê-lo de sua roupa interior. O homem não podia perder a roupa de fora, mas podia perder a roupa de dentro, a roupa íntima. Não necessariamente a roupa íntima, mas um blazer e uma camisa. Não poderia ser tirado dele o blazer, mas a camisa podia. A questão aqui, desenvolvida pelo Senhor Jesus, é de que não devemos viver uma vida pautada estritamente na letra fria da lei. A letra fria da lei diz que eu posso tirar a camisa. O texto usa aqui a túnica. Eu posso tirar a túnica. Aí Jesus vai além, diz, dê também a capa. Se alguém está demandando com você pela camisa, dê também o blazer. É preciso ir além da letra fria da lei. É preciso fazer mais do que a letra fria da lei diz que é para fazer. Se alguém demandar conosco e tirar a nossa camisa, devemos deixá-lo levar também o terno. Nesse sentido, não devemos insistir quanto aos nossos direitos legais, mesmo quando ocasionalmente sejamos vítimas de injustiça, diz Lloyd Jones. Mas o que ele está fazendo é injusto. Entrega ao Senhor Jesus. Ah, mas o que ele está fazendo, ele não deveria fazer, por isso vou buscar os meus direitos. Volto a dizer, não estou dizendo que vocês não podem procurar os direitos, mas
Jesus está dizendo, faça além disso. E o Senhor Jesus julga com base naquilo que escuta. O texto que a gente leu anteriormente. Então conte a ele qual foi a demanda, qual é o problema. Ah, se eu tenho um problema com X pessoa, com a pessoa fulana de tal, diga ao Senhor Jesus qual é o problema. Agora diga o problema real. Não enfeite. Não minta. Qual é o problema? É esse aqui, Jesus. Quem era mestre em fazer isso era Davi. Olha o que os meus inimigos estão fazendo. Toma providência, Senhor. O ensino do Senhor Jesus é que não devemos gastar tempo e energia com injustiças pessoais ou que sejam praticadas particularmente a nós. Nós não devemos gastar energia defendendo a nós mesmos. Ah, porque ele me bateu, ela me bateu. Não gaste força, energia, tempo, dinheiro nisso. O ensino preponderante da Bíblia, a partir do que ensinaram Jesus, Paulo e tantos outros servos do Senhor, é de que devemos protestar quando a lei não é cumprida. A lei deixou de ser cumprida, que lei? A lei do Antigo Testamento. Se alguém não cumpre a lei do Antigo Testamento, conforme nós estamos ensinando aqui, expondo aqui nas últimas exposições, aí eu devo protestar. Mas onde é o lugar de protesto? É lá na justiça estadual? É isso? É lá na justiça estatal? Não. E neste caso, não estamos falando somente da lei mosaica, mas também da lei estatal, isto é, das leis elaboradas pelo Estado em qualquer de suas três esferas, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ao invés de defender a mim mesmo, eu tenho que defender o conjunto. Foi criado determinadas leis que todos precisam seguir. Então, se eu tenho que protestar quando alguém não está cumprindo com a lei. Não somente a lei mosaica, como também a lei estatal. O problema, sabe qual é? É que eu mesmo agrido. Isto é, deixo de cumprir a lei mosaica como a lei estatal. Eu deixo de cumprir. Ou você acha que não? Quer ver uma bem básica? Bem básica, muito simples, bem básica. Quando o sinal ficar amarelo, eu devo acelerar mais, avançar e passar. É assim? Quando o sinal ficar amarelo, eu tenho que fazer o quê? Diminuir ou avançar para passar? Diminuir. O que é que nós fazemos? Acelera que dá tempo. Esse é o nosso problema. Sobre isso, Lloyd Jones disse: a lei e os seus preceitos, em última análise, procedem de Deus. Ele determinou as fronteiras de cada nação. Ele é quem nomeia reis, governantes e magistrados, bem como todos os oficiais que precisam manter a lei e a ordem. Por conseguinte, o crente precisa acreditar na observância da lei. Desse modo, apesar do crente dever preparar-se para aceitar qualquer coisa que lhe aconteça pessoalmente, então se alguém me agride, eu dou a outra face.
também deve levantar seu protesto quando estiverem sendo cometidas injustiças. Então, se eu sei que uma criança ali está sendo agredida, aí eu devo me levantar contra aquele agressor de criança. Quando eu sei que tem uma mulher apanhando do marido em casa, eu tenho que me levantar protestando, até chamando a polícia para prender aquele agressor. Eu não estou defendendo a minha, estou defendendo outro e levando outros a cumprirem com a lei que foi estabelecida. Não bata em mulher. Entende qual é a questão aqui? Tem alguém demandando, tem alguém que quer a túnica, dá também a capa. Nesse sentido, o dar também a capa significa que nós crentes devemos deixar de reclamar, falar mal, murmurar e até descumprir as leis brasileiras. Não são leis de Israel. Eles que cuidem delas lá, da lei de Israel lá. Eu não cumpro lei de Israel. Eu não sou judeu. Eu não sou de nacionalidade israelita, mas sou brasileiro. Então, qual é a lei que eu devo cumprir? A do Brasil. Só que na grande maioria das vezes eu compro reclamando. Mas também 10 segundos. O sinal amarelo fica 10 segundos. Peraí, isso é muito pouco. 3, é? 3 segundos, ó. Eu pensava que era 10. 10 segundos é quando... Pronto. Falo mal, murmuro. Descumpro leis. Elas existem por um motivo: coibir o mal com coisa pior e nos mostrar o que nós estamos fazendo de errado. Se a lei diz que é para parar, é exatamente porque eu passo. Ela está mostrando que eu faço errado. Se um policial rodoviário federal nos multar, é porque fizemos alguma coisa errada. Ou não? É porque fizemos alguma coisa errada. Sei lá, não pagou no dia, não pagou no dia não pagou o IPVA, a licença do carro. Ou porque deixou o pneu ficar careca. Esses dias Joseli me dizia: cuidado com essa lâmpada da placa do carro. Isso dá multa. A lâmpada, essa lâmpada está queimada. Eu dizia: tá não, está queimada, tá não. Aí ele disse: peraí. Aí foi lá ajeitar a lâmpada da placa do carro. Só folgada, a lâmpada ficava folgada. Então tinha hora que ela acendia, tinha hora que ela não acendia. Aí ele deu um jeito. Aí o guarda para. Deixar a capa é fazer a diferença, indo além da letra fria da lei. Se a lei diz que devo parar em uma blitz, quando solicitado, não reclamarei do guarda. Pelo contrário, farei questão de lhe mostrar tudo o que me for solicitado. Isso é da outra face. Mais que isso é deixar ele levar a capa também. Ele está me pedindo um documento. Eu não mostro somente o documento, mas não reclamo dele. Não falo mal dele. Pelo contrário, estou sempre disposto. Ele diz: por favor, saia do carro. Eu saio com alegria. Não é muito fácil não, né? Mas eu saio. Pois não, seu guarda? Não, é porque aqui está faltando uma lâmpada. Olha, seu guarda, a lâmpada, eu sei que ela não está queimada, mas agora ela não está acesa. Aí o guarda diz: olha, eu só tenho uma coisa a fazer, é lhe notificar aqui.
vai receber a notificação, sem reclamar, sem murmurar, sem desprezar o serviço dele. Isso é deixar ele levar a capa. E eu espero que vocês estejam me entendendo. De outra sorte, como eu poderia dar testemunho de Jesus? E além da letra fria da lei, servirá de testemunho de Cristo. Lloyd Jones, dentro de uma outra perspectiva, mais na perspectiva que vem agora, sobre andar 2 milhas, ao invés de uma, ele diz que no término da caminhada de 2 milhas, aquele com quem eu andei 2 milhas vai perguntar, mas por que ele é diferente? Por que ele age dessa forma? Servirá de testemunho. E além da letra fria da lei, serve de testemunho de Cristo Jesus. Eu sou diferente porque pertenço a Cristo Jesus. De modo que Jesus espera de nós, em segundo lugar, é que deixemos também a capa. Em terceiro e último lugar, o que Jesus espera de nós é que, ao invés de 1, 2 milhas. Conforme o versículo 41. Alguém leia, por favor. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Muito bem, vai com ele 2. O terceiro grande princípio básico apresentado por Jesus é o de andar 2 milhas quando me for solicitado andar 1. Este princípio se junta ao quarto princípio, que eu não vou trabalhar ele, que é não negar ajuda a quem precisa, versículo 42. O terceiro princípio é, ao invés de 1, 2 milhas. E o quarto princípio é ajudar quem precisa, não é? É isso que o versículo 42 diz: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. E aqui é o terceiro tipo de retaliação, chamado por Fritz de retaliação do amor. Ao invés de responder com justiça em cima da pessoa, ao invés de responder com agressão ou vingança por ter sido agredido, eu respondo com amor. E fica implícito aqui. Este princípio, como já disse, se junta ao quarto princípio básico. Fritz chamou essa parte do ensino do Senhor Jesus de retaliação do amor. Para ele, os discípulos de Jesus devem se exercitar nele, devem exercitar-se neste princípio. Esse é o mandamento de Jesus para os seus discípulos. Mas para você entender o que está em foco aqui. Na época de Jesus havia um costume muito comum, pelo qual uma autoridade constituída pelo Estado tinha o direito de determinar a um homem que transportasse certa quantidade de bagagem de um local para outro. Então havia um costume comum. Isso os romanos obrigavam os judeus a fazer. Então um judeu era obrigado a andar, a carregar uma certa quantidade de bagagem por 1 milha. Eu não sei, eu não pesquisei em metros quanto dá 1 milha. 1.609 metros. Um pouco mais de 1,5 km. Então, uma autoridade romana chegava para uma pessoa, um judeu, e dizia: leve essa carga a 1 milha. E ele era obrigado a fazer. Aí Jesus diz: não leve somente 1 milha,
Leve 2. Vimos quando Jesus carregava a cruz. Os soldados mandaram Simeão Sirineu carregar a cruz até o Calvário. Eu não sei exatamente se deu 1 milha, mas o fato é que Simão Sirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. E Simão Sirineu não tinha nada a ver com nada ali, isto é, com o evento em si. Ele tinha porque era pecador e Jesus estava morrendo por ele também. Mas ele não estava envolvido, ele vinha do trabalho. Certamente ele era um camponês, ele vinha do campo. E quando vai chegando na cidade, que vai adentrando a cidade, os soldados romanos, vem cá. É você mesmo, vem cá. Ajude ele a levar a cruz. Ele não teve nem condições de dizer, não posso, estou cansado, estou vindo do trabalho, não tenho nada a ver com isso. Ele simplesmente foi. Lloyd Jones diz que, naturalmente, esse era o direito que assistia especialmente a uma nação que conquistara outra. E naqueles tempos, a Palestina havia sido dominada pelos romanos. O exército romano, portanto, exercia controle sobre a vida dos judeus. E com frequência, bastante frequência, exigia que os judeus se ocupassem desse tipo de serviço. E então vem Jesus e diz: se este é o seu caso, não ande somente 1 milha, mas 2. E é exatamente o que ele espera de nós. O ensino de Jesus aqui nos dá conta de que devemos ir novamente além da letra fria da lei. Se ela diz que devemos servir ao outro por 1 milha, façamos mais do que isso e o sirvamos por 2. Entende? Lloyd Jones, sobre isso, disse: o crente faça além daquilo que lhe for solicitado, percorrendo a 2ª milha. O nosso problema é que 1 milha já basta, isso dentro da nossa perspectiva. Eu fui obrigado a ajudar, a servir por 1 milha, basta. Já deu. Aí Jesus diz: vá à 2ª. Não esqueçamos que Jesus é o exemplo máximo do serviço ao próximo, conforme Mateus capítulo 20, verso 28, Marcos capítulo 10, verso 45. E o serviço do Senhor Jesus terminou em morte. Morte de cruz. De igual modo, dar a quem pede, isto é, ajudar a quem pede ajuda, ou emprestar quando também solicitado, não somente quando solicitado, mas quando for possível emprestar, é sinal também de serviço. E a Bíblia ensina. Eu vou citar dentro de uma compreensão minha, talvez não esteja escrito, claro que não está escrito conforme eu vou dizer, mas não empreste. Se emprestar, empreste sem esperar juros. Aí Jesus aqui diz assim, ó: dai a quem te pede. Alguém bate a tua porta pedindo ajuda, seja qual for a ajuda. Às vezes a pessoa não quer muita coisa não, quer só que você escute ela. Ela quer desabafar, ela quer contar uma coisa, está ali presa, sufocando ela. Às vezes ela quer tão somente que você faça um trabalho ali. Mas algumas vezes
ela precisa de um empréstimo. Bom, talvez nós padeçamos de dois problemas. O primeiro é porque a gente não tem para emprestar. Mas o segundo é que quando temos, a gente diz não tenho. Só que ajudar quem precisa e emprestar quando for possível emprestar é sinal também de serviço. É o amor ao próximo e não a mim mesmo. É o amor ao próximo e não a mim mesmo. Por que é que eu respondo numa agressão com coisa pior? Ou da mesma forma, ou normalmente com coisa pior. É porque eu não amo o próximo, eu amo a mim mesmo. Por que é que eu procuro os meus direitos? É porque eu amo a mim mesmo. Só que Jesus diz o quê? Como é que Jesus diz? Como a ti mesmo. É o amor ao próximo e não a nós mesmos que muda tudo, como veremos na próxima exposição ou na última exposição deste capítulo 5, na semana que vem. Mas para hoje, isso, para o que nós estamos expondo hoje, isso só é possível se amarmos uns aos outros. Isto é, conforme o versículo 41, se alguém te obriga a andar 1 milha, anda 2. E se alguém te pede ajuda, e se alguém te pede emprestado, quando possível, empresta. Só é possível por causa do amor. Entende? É a retaliação do amor. É oposta a todas as outras. O último grande princípio básico requerido de nós por Jesus é para que não façamos coisas com base... Desculpe, é para que... Vou repetir. O último grande princípio requerido de nós por Jesus é para que façamos as coisas com base no amor ao próximo e não na defesa dos nossos próprios direitos. De modo que o que Jesus espera de nós, em terceiro lugar, é, ao invés de andar 1 milha, 2. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprirmos os mandamentos do Senhor Jesus. Quais os mandamentos? Estes aí. Quantos versículos? 4, foi? 4 ou 5 versículos? 38 a 42. 5 versículos. Tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa que Ele espera de nós. Basicamente, voltar à outra face, deixar também a capa, ao invés de 1 milha, 2, juntando este com o quarto princípio, que é ajudar quem efetivamente nos procura. Isso será bênção, tanto para as nossas vidas, como para a vida das pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui. É só a título de exemplo. Sabe essa feirinha básica que é feita aqui? Vão trazendo uma coisa, outra. Olha, é tão básica. É a básica da básica. E é mesmo. É a básica da básica. Mas quando a pessoa recebe, tem uma pessoa que vai buscar lá na minha casa. Ela vai aí desse Luiz Torres, aqui para dentro, depois do Luiz Bezerra Torres. Ela vai de lá, ela pega um ônibus, aí chega em casa, e ela simplesmente entra, pega aquela cesta, bota na bolsa dela e diz: é porque eu tenho que pegar o mesmo ônibus voltando, porque o ônibus faz uma rodeia, aí ela vai pegar lá na rua de baixo. É uma coisa muito rápida, porque senão, se eu perder o ônibus, é uma agonia. É uma coisa muito... Mas você vê o brilho no rosto, o brilho no olhar, uma coisa simples. Não que seja de só menos, entende, Elaine?
Coisa simples que a gente faz. A gente poderia fazer mais. Que Deus nos ajude a fazermos, porque isso é bênção para elas, mas é também bênção para nós. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, Ele nos abençoa. Quando nós cumprimos aquilo que Ele espera de nós, Ele nos abençoa. E sabe qual é a bênção para nós? Sabe qual é? É vê-las desejando saber o motivo que nos motivou a ajudá-las. Quando nós ajudamos, a recompensa é ver elas desejando, as pessoas que foram abençoadas por nós, desejando saber por que nós ajudamos, por que nós abençoamos. Qual vai ser a resposta? Cristo em nós. Cristo em nossa vida. É a recompensa que nós devemos procurar. Que Deus nos use nessa tarefa, não é? Porque isso, no fim das contas, é evangelização. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais um culto e mais uma exposição realizada essa noite. Que a Tua graça permaneça sobre nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa abrir cada vez mais o nosso entendimento, para que enxerguemos aquilo que o Senhor espera de nós e efetivamente façamos conforme o Senhor espera. Derrame da sua graça durante toda esta semana, ó Deus. Que sejamos sensíveis a partir da tua graça para enxergarmos aqueles que necessitam, aqueles que estão em nossa volta, sobretudo aqueles que necessitam de ouvir a mensagem do teu evangelho. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, os nossos parentes, amigos. Ó Deus, que sejamos testemunho do Senhor, onde quer que estejamos. Pois é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que oramos. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.